com vocês mais um podcast do Geração da Palavra. Então, como abertura aqui deste podcast, vamos trocar então uma ideia sobre sucessão apostólica. O apostolado é uma bênção transferível? Existe sucessão apostólica? Quem responde aqui, quem aparece aqui para responder essa questão é o nosso teólogo aqui, o Dr. Marcelo. Ele vai estar respondendo então um pouco sobre a questão de sucessão apostólica. Fala aí, Marcelo. Não é uma sucessão. Apóstolos específicos terminaram. Eles não sucederam os apóstolos. Eles são considerados apóstolos no sentido de enviados, não no sentido específico. Me parece a palavra que foi traduzido para apóstolo, ou transliterado para o grego como apóstolo, é uma palavra aramaica, na qual não permite que possa se passar esse título a outro, né? Só termina ali, Jesus, ou seja, eles, e não deu ordem para que eles fizessem isso, né? Não enviasse outras pessoas com autoridade apostólica como eles tinham. Tanto é que, como Judas tinha se enforcado e aconteceu aquilo que aconteceu com ele, eles escolheram Matias, aceito como apóstolo específico, porque Paulo disse lá em Gálatas que quando chegou lá em Jerusalém, não achou nenhum dos 12, quer dizer, Judas já estava morto, e quem eram os 12? Quer dizer que Matias estava incluso como apóstolo específico da ressurreição, dos ensinamentos de Jesus, e provavelmente participou de Jesus juntamente com os 500 ali. E depois nós vemos o quê? Depois nós vemos que com a morte de Tiago, não houve um sucessor para Tiago. Ninguém sucedeu Tiago. E me parece também que no período da igreja até o 3º século, não houve um sucessor para João. Não houve. Mas nós vemos no livro de Atos, os apóstolos, que principalmente Barnabé e Saulo, que não tiveram com Jesus, que não andaram com ele, que não conviveram com ele, sendo apóstolos. Lá na frente tem Andrônico e Júnias também, uma coisa assim, que são chamados de apóstolos, né? Mas não são apóstolos no sentido específico, como a Igreja Católica afirma aí, que é sucessora de Pedro. Não, são apóstolos que são enviados pela Igreja para fazer uma obra. Nem hoje em dia são enviados os missionários. Hoje em dia os apóstolos é mais no sentido de missionário do que num apóstolo no sentido romano. O dom que Timóteo recebeu por imposição de mãos pelo presbitério foi dom de apóstolo, foi apostolado que ele recebeu? De que tipo de dom Paulo está se tratando ali na carta? Creio eu que o dom que ele está passando ali, ou é o ministério de pastor, ou é o ministério de evangelista. O apóstolo mais à frente fala, cumpre o trabalho de um evangelista. Então, se é pelo cumprir o trabalho de um evangelista, é duas coisas. Que ele já tinha sido um evangelista e que agora não era mais evangelista, era um pastor. Mas não está comissionando a ele a apóstolo. Agora, pelo que tudo indica, Tito era considerado um apóstolo. Né? Há um verbo relacionado lá com o Tito lá, que provavelmente mostra que ele era considerado um apóstolo. Agora, Timóteo, me parece que era só pastor. Foi somente um pastor. Então, como que pensam os católicos, né, sobre o assunto sucessão apostólica? No compêndio do catecismo da Igreja Católica está escrito: a sucessão apostólica é a transmissão, mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos seus sucessores, os bispos. Graças a esta transmissão, a Igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto ao longo dos séculos orienta todo o seu apostolado para a difusão do reino de Cristo
Na Igreja Católica, os bispos são chamados de padres, né? E aí a autoridade máxima, né, seria o arcebispo, ali é o Papa. Então, basicamente funciona assim. Na crença deles, de serem a Igreja Apostólica, papas, e assim os padres, né, e o Papa, eles são sucessores diretos dos apóstolos. É o que eles creem, que vieram de Pedro, e aí por adiante Pedro foi ungindo, levantando novos apóstolos, e aí formou-se então a Igreja Apostólica. Então, muito obrigado por ter acompanhado este podcast, este pequeno podcast trocando ideias sobre a sucessão apostólica. Não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, o Geração da Palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos.